João sentiu o mundo desabar quando o pai, Manuel, irrompeu no quarto dele naquela noite chuvosa em Lisboa, segurando o telefone como uma arma. É verdade isso? Você e esse homem, gritou Manuel, os olhos flamejantes de fúria enquanto jogava o aparelho na cama, revelando mensagens trocadas com Miguel que alguém havia encaminhado anonimamente. João, paralisado, só conseguiu balbuciar pai, por favor, mas o tapa veio rápido, e quando como um trovão, e em minutos ele estava na rua com uma mala improvisada, o coração despedaçado pela rejeição que tanto temia. A chuva caía impiedosa sobre as calçadas de paralelepípedos do bairro Alto, onde João cresceu em uma família católica tradicional, com o pai como pilar da comunidade local, um homem rígido que via na homossexualidade um pecado imperdoável. Aos 25 anos, João era um arquiteto em ascensão, trabalhando em um escritório no Chiado, mas sempre viveu na sombra do segredo, sua atração por homens, que floresceu em silêncio durante a universidade. Miguel, 28 anos, era o oposto, um designer gráfico freelance, assumido e livre, que João conhecera em um café há um ano. O relacionamento deles era um refúgio, cheio de conversas profundas sobre arte e sonhos, mas agora, exposto, tornava-se uma bomba relógio. João caminhou sem rumo, o telefone tocando incessantemente com chamadas da mãe, Teresa, que ele ignorava por medo de mais dor. Ele se lembrou da infância, das missas dominicais na sede de Lisboa, onde o pai o ensinava a rezar por uma vida reta. Um homem de verdade casa, tem filhos, constrói uma família, repetia Manuel. Mas João nunca se encaixou nisso. Na universidade, ele namorou garotas para agradar, mas era uma máscara que o sufocava. Miguel mudou tudo, com ele, João se sentia vivo, autêntico. Agora, expulso de casa, ele se dirigiu ao apartamento de Miguel em Alfama, batendo na porta com as mãos trêmulas. Miguel abriu, os olhos arregalados ao ver o estado de João. O que aconteceu? Perguntou, puxando-o para dentro. Enquanto secava as roupas encharcadas, João contou tudo, as palavras saindo em torrente, a traição de quem quer que tivesse vazado as mensagens, a raiva do pai, o tapa que ainda ardia na face. Miguel o abraçou, murmurando palavras de conforto, mas por dentro João sentia o peso da culpa. Eu devia ter sido mais cuidadoso, pensou. Miguel, que crescera em uma família mais liberal no Porto, não entendia completamente o terror de João. Vamos enfrentar isso juntos, disse Miguel, mas João sabia que era mais complicado. No dia seguinte, ele acordou com uma mensagem da irmã mais nova, Ana, de 18 anos. Pai está furioso, diz que você o envergonhou. Mamãe chora o tempo todo. O que você fez? João respondeu vagamente, mas o silêncio da família o corroía. No trabalho, João tentava se concentrar em projetos de restauração de edifícios históricos, mas sua mente vagava. Um colega, Pedro, notou sua distração e perguntou casualmente. Pedro era amigo de longa data, mas João nunca confiara nele o suficiente para se abrir. Problemas em casa, murmurou João. Pedro assentiu, mas algo em seu olhar o inquietou. Foi Pedro quem vazou as mensagens. A paranoia crescia. À noite, com Miguel, eles discutiam o futuro. Você pode ficar aqui quanto tempo quiser, ofereceu Miguel, mas João sentia a pressão, sem o apoio familiar, como pagar as contas. Seu salário era modesto, e Miguel lutava com freelances irregulares. Pela primeira vez, João questionou se valia a pena o risco. Dias se passaram, e a tensão aumentava. Manuel ligou para o escritório de João, exigindo que ele voltasse e se endireitasse. Isso é uma fase, filho. Volte e esqueça essa bobagem, disse o pai, a voz trêmula de raiva contida. João desligou, mas as palavras ecoavam. Ele amava a família, a mãe, que cozinhava pastéis de nata aos domingos, a irmã, que sonhava em estudar medicina. Perder isso por amor. Miguel notava a luta interna de João. Você não pode se anular por eles, argumentava. Mas João via nos olhos de Miguel uma certeza que ele não tinha. Uma noite, em um jantar improvisado, Miguel propôs, vamos morar juntos de verdade. Enfrente isso. João hesitou, o coração dividido. Aceitar significava cortar laços definitivos. A pressão social se intensificava. Em Lisboa, apesar do progresso com o casamento gay legalizado desde 2010, bairros tradicionais como o de João ainda carregavam preconceitos. Vizinhos cochichavam, e uma tia ligou para Teresa, oferecendo ajuda espiritual. João sentia olhares julgadores na rua, imaginando-o reais. Ele começou a evitar lugares familiares, mas o isolamento o consumia. Miguel, tentando ajudar, o levou a um bar gay em Príncipe Real, onde amigos dele o receberam de braços abertos. Pela primeira vez, João se sentiu parte de algo maior, mas o medo persistia. E se meu pai descobrir mais, pensou. No fim da semana, uma visita surpresa.
Ana apareceu no apartamento de Miguel. Eu vim sozinha, disse ela, os olhos vermelhos. Pai proibiu, mas eu precisava ver você. Eles conversaram por horas. Ana confessou que sempre suspeitara, mas apoiava. Você merece ser feliz, irmão. Mas ela alertou, pai está falando em deserdá-lo. Mamãe tenta acalmar, mas está doente de preocupação. João chorou, abraçando a irmã. Aquela visita foi um raio de esperança, mas também um lembrete do abismo familiar. Miguel observava, orgulhoso de João por se abrir, mas ciente de que a batalha mal começara. João decidiu, ficaria com Miguel, mas tentaria reconciliação. O preço. Enfrentar o pai cara a cara. A reconciliação parecia um sonho distante quando Manuel marcou o encontro em um café no Rossio, o coração pulsante de Lisboa. João chegou nervoso, as mãos suadas, Miguel esperando do lado de fora para apoio moral. Manuel sentou-se rígido, o rosto marcado por noites insones. Você me decepcionou, filho. Isso não é o que eu ensinei, começou ele, sem preâmbulos. João defendeu-se, pai, eu sou assim. Não é escolha. Manuel rebateu com versos da Bíblia, citando o padre da paróquia. A discussão escalou, vozes altas atraindo olhares. Você prefere esse pecado à sua família? Questionou Manuel. João, com voz firme, respondeu, prefiro ser honesto. Manuel se levantou e foi embora, deixando João abalado. De volta ao apartamento, Miguel o consolou, mas João sentia o vazio crescer. Ele nunca vai aceitar, desabafou. Miguel sugeriu terapia, mas João resistia, vendo como fraqueza. No trabalho, as coisas pioravam. Pedro, o colega, espalhara rumores. Ouvi que você está passando por uma fase, disse um chefe casualmente, fazendo João curar. Ele confrontou Pedro, que negou, mas o dano estava feito. Projetos importantes foram realocados, e João suspeitava discriminação sutil. Em Portugal, as leis protegem, mas as pessoas não mudam, pensou. Miguel, notando o estresse, planejou uma escapada para Sintra, onde passearam pelos palácios, relembrando o início do namoro. Ali, sob o sol, João se sentiu livre, mas a realidade voltava ao anoitecer. Teresa ligou uma noite, sussurrando, seu pai está sofrendo, mas orgulhoso demais para admitir. Venha jantar em casa, só nós três. João aceitou, vendo uma chance. Miguel o encorajou, mostre quem você é. No jantar, em casa, a tensão era palpável. Manuel mal falava, Teresa mediava. Quando João mencionou Miguel, Manuel explodiu, não diga esse nome aqui. Teresa chorou, implorando paz. João saiu frustrado, mas plantara uma semente. Ana, secretamente, mandava mensagens de apoio, tornando-se aliada. Mas a divisão familiar doía, primos distantes cortavam contato, e uma avó idosa rezava por sua salvação. Miguel enfrentava seus próprios demonios. Seu trabalho freelance diminuíra desde que João se mudou, clientes conservadores hesitavam. É coincidência, questionava Miguel. Ele sacrificava tempo para apoiar João, mas ressentia o fardo. Uma briga surgiu, você ainda pensa em voltar para eles, acusou Miguel. João negou, mas a dúvida pairava. Eles fizeram as pazes, mas o incidente revelou fragilidades. João começou a frequentar um grupo de apoio LGBT em Lisboa, onde ouvia histórias semelhantes, rejeições, reconciliações parciais. Ali, ele ganhou força, mas também via os custos, divórcios emocionais, solidão. Vale a pena? Se perguntava. Uma traição veio de onde menos esperava. Pedro, confirmando suspeitas, confessou ter vazado as mensagens por preocupação. Achei que seu pai precisava saber, disse, com falso remorso. João o denunciou ao RH, mas Pedro tinha conexões. João foi advertido por conflito pessoal. Furioso, ele pediu demissão, arriscando tudo. Miguel o apoiou, vamos reconstruir. João encontrou um emprego freelance, mas o salário era menor. O casal apertava as finanças, jantares simples virando norma. Miguel vendia artes para ajudar, sacrificando sonhos. Estamos nisso juntos, diziam, mas o stress testava o amor. Ana visitava mais, trazendo notícias, Manuel adoecera, stress afetando o coração. Ele sente sua falta, mas não admite, contou. João debateu visitar, mas Miguel alertou, não se humilhe. A indecisão o consumia. Em uma missa que Ana o convenceu a ir, João viu o pai de longe, frágil. Após, Manuel o ignorou, mas Teresa abraçou, dê tempo. João voltou para Miguel, dividido. O amor os unia, mas a família puxava. Uma noite, Miguel propôs casamento, legalizemos isso, mostremos compromisso.
João hesitou, temendo mais rejeição. A proposta pairava, um farol em meio à tempestade. A sociedade ampliava o drama. Um artigo no jornal sobre direitos LGBT em Portugal mencionava casos como o de João, anonimamente. Amigos virtuais o apoiavam, mas atas online atacavam. Miguel deletava comentários, protegendo João. Não leia isso, aconselhava. Mas João lia, o ódio internalizando. Ele começou terapia, finalmente, explorando traumas. Meu pai me moldou para ser quem não sou, admitiu ao terapeuta. Sessões ajudavam, mas o progresso era lento. Miguel, paciente, via mudanças, João mais assertivo. Mas uma ligação de Teresa mudou tudo, seu pai quer conversar. Venha sozinho. João foi, coração acelerado. O encontro com Manuel ocorreu em um banco no Jardim da Estrela, sob o sol de outono. Manuel parecia envelhecido, as rugas profundas. Eu errei ao te expulsar, admitiu, voz baixa. João, surpreso, ouviu, mas não aceito isso. É contra Deus. Eles debateram horas, João explicando identidade, Manuel citando tradição. No fim, Manuel ofereceu, volte, mas esqueça esse homem. João recusou, não posso negar quem sou. Manuel chorou, uma raridade, e foi embora. João sentiu alívio misturado a dor, um passo, mas insuficiente. Contando a Miguel, eles celebraram um pequeno progresso, mas a rejeição persistia. No novo emprego, João restaurava azulejos em conventos, trabalho simbólico de reconstrução. Mas preconceitos surgiam, um cliente cancelou ao saber. Em Portugal rural, ainda é assim, pensou. Miguel, inspirado, criou uma série de artes sobre identidade gay, expondo em uma galeria no Bairro Alto. A vernissagem atraiu amigos, mas também críticas online. Um anónimo ameaçou, cuidado, pecadores. Miguel ignorou, mas João temia. Ana compareceu à exposição, orgulhosa, mostra ao mundo. Ela revelara a Manuel, causando briga em casa. Teresa mediava, exausta. Mamãe está no limite, confidenciou Ana. João sentiu culpa, sua escolha afetava todos. Uma traição maior veio, um primo, Luís, amigo de Pedro, espalhou fotos antigas de João com Miguel em redes sociais familiares. Para forçar a família a reagir, justificou Luís quando confrontado. Manuel viu, enfurecendo-se novamente. Ele ligou para João, agora todo mundo sabe. Você destruiu nossa reputação. João rebateu, vocês me destruíram primeiro. A ligação terminou em gritos. Miguel consolou, mas o casal brigou, sua família é tóxica, disse Miguel. João defendeu, são minha raiz. A tensão crescia, Miguel saía mais com amigos, deixando João sozinho com pensamentos. Estou perdendo os dois lados, questionava. Terapia ajudava, o terapeuta encorajava limites. Você não é responsável pela reação deles, dizia. João aplicava, ignorando chamadas hostis. Mas uma visita de Teresa mudou, seu pai tem ataques de pânico. Ele te ama, mas luta com crenças. Teresa implorou reconciliação. João concordou em um jantar familiar, com Miguel. Manuel recusou, ele não entra aqui. O impasse doía. Ana, aliada, planejou secretamente, convidou Miguel para um café com Teresa. Ali, Miguel charmou, compartilhando histórias. Teresa suavizou, você parece bom para meu filho. Mas Manuel descobriu, acusando traição. A família rachava, Ana defendia João, Manuel isolava-se. João enfrentava Mauta Nossé, priorizar amor ou família. Ele sonhava com harmonia, mas realidade forçava escolhas. Miguel propôs viagem ao Algarve para relaxar. Lá, praias douradas, eles reconectaram, discutindo futuro. Casamento? Perguntou Miguel novamente. João, inspirado pelo mar, aceitou, sim, vamos. De volta, anunciaram a Ana, que vibrou. Mas vazou para Manuel, via Luís. A reação, Manuel deserdou João formalmente, via advogado. Sem herança, sem nome, dizia a carta. João chorou, mas Miguel apoiou, construímos nosso legado. O preço era alto, perda financeira, emocional. Sociedade pesava, em uma manifestação LGBT no Marquês de Pombal, João marchou com Miguel, sentindo empoderamento. Mas atas vaiavam, e quando preconceitos. Um amigo de Manuel viu, relatando. Manuel adoecia mais. Teresa culpava João indiretamente, sua teimosia o mata. João visitou o hospital, sozinho. Manuel, fraco, murmurou, por que você faz isso? João respondeu, por amor.
Manuel virou o rosto. Saiu dali, João decidiu, casaria, convidando a família. Convites enviados, respostas variavam, Ana sim, Teresa talvez, Manuel não. O casamento aproximava, tensão no auge. Os preparativos do casamento em uma quinta nos arredores de Lisboa eram um misto de alegria e angústia. Miguel organizava detalhes, flores azuis como o Tejo, mas João distraía-se com mensagens não respondidas. Ana ajudava, trazendo otimismo, mamãe virá. Teresa hesitava, dividida entre marido e filho. Manuel, recuperando-se, proibia, se for, não volte. Teresa chorava sozinha, questionando fé. João, em terapia, processava, estou traindo minha cultura. O terapeuta respondia, você está evoluindo. Mas dúvidas persistiam. Um dia, Pedro reapareceu, pedindo perdão, errei. João perdoou relutantemente, mas manteve distância. Uma sabotagem veio, Luís hackeou o e-mail de Miguel, cancelando fornecedores. Descoberto, Luís confessou, para salvar a família. João confrontou, você nos machucou. Luís rebateu, vocês machucam a todos. A polícia envolvida, mas família interveio, minimizando. Manuel defendeu Luís, ele protege valores. João sentiu traição profunda. Miguel, furioso, queria processar, mas João hesitou, são sangue. A briga entre casal escalou, você sempre os prioriza, acusou Miguel. João admitiu, estou perdido. Fizeram as pazes, mas feridas abertas. No ensaio do casamento, amigos apoiavam, mas a ausência familiar doía. Ana trouxe Teresa secretamente. Eu vim por você, disse ela, abraçando. Lágrimas fluíram. Teresa confidenciou, seu pai luta internamente. João esperançoso, convidou Manuel novamente. Resposta, uma carta dura, não compareço a isso. João desabou, questionando tudo. Miguel o ergueu, nós somos família agora. Mas João sentia o vazio. Sociedade reagia, jornais locais cobriam casamentos gays, mas comentários online atacavam. Em Portugal católico, isso choca, pensou João. C.A. Otral veio na véspera, Manuel apareceu no apartamento, inesperado. Preciso falar, disse, voz trêmula. Eles sentaram, tensos. Manuel confessou, vi um documentário sobre gays. Me fez pensar. Mas resistia, ainda acho errado. João abriu o coração, pai, amor não é erro. Manuel chorou, perdi você por orgulho. Abraçaram, primeiro em meses. Manuel não prometeu ir ao casamento, mas disse, pensei em suicídio pela vergonha. João chocou-se, o preço da rejeição revertia. Não faça isso, implorou. Manuel foi embora, deixando esperança. No dia do casamento, sol brilhava. Amigos enchiam o local, Ana radiante. Teresa chegou, sozinha. Seu pai mandou isso, disse, entregando um relógio de família. Símbolo de aceitação parcial. Cerimônia emocionante, votos de João e Miguel prometendo resiliência. Beijo selou, aplausos. Mas a ausência de Manuel doía. Festa seguiu, dança ao som de fado moderno. Teresa dançou com Miguel, sinal de ponte. João sentiu vitória agridoce, ganhou amor, perdeu pai completo. Pós-casamento, lua de mel em Madeira trouxe paz temporária. De volta, realidade, Manuel ligou, convidando jantar. Quer conhecer Miguel? João surpreso, aceitou. No jantar, tensão inicial dissolveu em conversas cautelosas. Manuel perguntou sobre a vida de Miguel, escutando. Não aprovava totalmente, mas tolerava. Pelo bem da família, disse. João viu progresso, mas sabia, anos de dano não sumiam. Miguel, otimista, via futuro. Mas João ponderava custos, saúde de Manuel, estresse de Teresa, isolamento de Ana. A vida pós-casamento em Lisboa fluía com nova rotina, João e Miguel em apartamento maior, carreiras estabilizando. João abriu firma própria de arquitetura sustentável, Miguel ganhou prémios por artes. Mas sombras persistiam. Manuel visitava ocasionalmente, conversas superficiais evitando temas sensíveis. Ele tenta, dizia Teresa. Ana, agora na universidade, defendia direitos LGBT, inspirada pelo irmão. Mas família mudara, jantares tensos, silêncios pesados. João sentia culpa por causar isso, apesar de terapia afirmar o contrário. Uma crise surgiu, Manuel recaiu na saúde, culpando estresse. No hospital, ele confessou a João, sua escolha me quebrou, mas vejo sua felicidade. João rebateu,
Não foi escolha, é quem sou. Manuel assentiu, enfraquecido, talvez eu esteja errado. Recuperação trouxe mudança, Manuel frequentou o grupo de pais de gays, aprendendo. Não é fácil, admitiu em um jantar. Miguel o respeitava, construindo laços. Mas preconceitos sociais persistiam, vizinhos murmuravam, um cliente de João cancelou por razões pessoais. Portugal avança, mas devagar, pensou João. Traições passadas ecoavam, Luís pediu perdão, mas João manteve distância. Pedro sumiu, carreira abalada por reputação. João refletia, decisões custaram amizades, mas ganharam autenticidade. Com Miguel, amor aprofundava, discussões virando crescimento. Eles adotaram um cão, símbolo de família própria. Ana trazia namorado, família expandindo. Teresa organizava churrascos, forçando harmonia. Manuel, aos poucos, mencionava netos, talvez adotem. João via esperança. Mas danos emocionais marcavam, João tinha ansiedade, Miguel insonia. Terapia conjunta ajudava, explorando sacrifícios. Pagamos alto por liberdade, diziam. Sociedade evoluía, leis protegem, mas corações demoram. Em uma conferência LGBT, João falou sua história, inspirando outros. Aplausos curavam feridas. Manuel assistiu anonimamente, depois abraçou, orgulhoso de você. Momento pivotal, aceitação plena. Não, mas progresso. Anos passaram, equilíbrio frágil. João e Miguel celebravam aniversários, família presente. Mas questões morais pairavam, foi certo priorizar amor sobre tradição. Danos valeram. João ponderava em diário, dor trouxe crescimento. Miguel concordava, sem luta, sem vitória. Família unida, mas mudada. Ana casou, Manuel avô amoroso. João via ciclo, sua coragem pavimentou caminhos. No fim, refletindo no Tejo ao pôr do sol, João questionava, foi certo sacrificar laços familiares por autenticidade pessoal, ou o equilíbrio sempre exige perdas irrecuperáveis?